Olá, amigos, tudo bem com vocês? Existe um aspecto muito interessante na história do Brasil, que eu costumo comentar frequentemente. É, Todas as grandes transformações históricas no Brasil, ou pelo menos a maioria delas, transformações que trouxeram mudanças políticas importantes, né, ao longo da história do Brasil, elas contaram com pouca participação popular. Tá? Geralmente, a adesão do grosso da população a esses movimentos, né, sociais que resultaram em transformações, geralmente essa adesão foi muito pouca. A participação popular foi muito pouca. Tá? Fala-se muito no Brasil em Revolução de 1930, Revolução de 1964, Revolução Pernambucana, Revolução Praeira, Revolução, mas a verdade é que o Brasil historicamente não foi um país marcado por revoluções. Tá? A gente tem normalmente mudanças que ocorreram, mudanças importantes, indiscutivelmente, que foram conduzidas por uma parcela da população. Geralmente as classes médias, né, uma elite, membros dessa elite, enfim. Mas a adesão popular nunca foi muito expressiva, né, muito significativa. É claro que há algumas exceções. Tá? A proclamação da República no Brasil, a chamada proclamação da República, é um exemplo clássico de mudança política importante que ocorreu no Brasil, na qual a participação popular ela foi praticamente zero. Tá? Não foi um movimento popular, tá bom? Queria falar um pouquinho com vocês sobre a proclamação da República, tá ok? O que a gente tem que considerar inicialmente? Um outro aspecto bastante curioso. Tá? O Brasil foi o único país do continente americano, eu estou falando do continente americano como um todo, né, que depois de independente adotou a monarquia como forma de governo. Tá? Com exceção aí do México, que teve um curto período aí de monarquia após a sua independência com um militar, que foi Agustín Iturbide, né? Logo depois dessa experiência ela foi abandonada e o México também adotou a república. O Brasil foi o único país que adotou a monarquia. Todo mundo virou república, tá? Todo mundo virou república. E o Brasil, não, o Brasil foi na contramão disso tudo aí. A gente, né, adotou a monarquia, tá ok? Então isso é um aspecto bastante interessante e um caso a pensar, tá? E como se deu esse movimento? Foi, né, um movimento tipicamente reformista. É o que a gente chama, sociologicamente falando, de reforma. Tá? Não foi uma revolução, tá ok? Na verdade, foi um golpe de Estado, e a gente vai ver isso aqui. Tá? Então foi um movimento gradual, né, um movimento progressista, ele foi evoluindo progressivamente, e no qual a gente tinha assim um embate, vamos colocar assim, entre duas forças, dois grupos, tá? Que tinham duas propostas diferentes para a adoção do republicano, para fazer a transição da monarquia para a república. Um grupo seria o grupo que acabou vencendo, né, esse embate aí, né, que foi o grupo chamado de evolucionista. Tá? Evolucionista por quê? O próprio nome já diz. Eles queriam uma evolução do Brasil, da monarquia para a república, mas sem grandes traumas políticos, né? Sem agitações sociais, sem muito aprofundamento. Tinha uma proposta de república mais centralizada, tá? Uma menor participação popular, né, em termos políticos. Então era um grupo que queria essa transição, não traumática, né? E o outro grupo seria o grupo dos chamados revolucionários. Foi um grupo que tinha uma proposta um pouco mais radical, queria a transição via revolução, né? Isso acabou não se consolidando, a gente sabe disso. Queria um modelo republicano mais descentralizado, uma maior autonomia, né, federativa, uma maior autonomia dos estados, ok? Então, esse era o confronto ideológico. Esse grupo que a gente chama de revolucionário, né, ele não conseguiu êxito e o grupo, né, evolucionista foi o que protagonizou essa mudança.
tá ok? Então isso é um aspecto inicial que a gente tem aí que considerar. Como se deu essa passagem, né? Como foi o processo que resultou na chamada proclamação da República no Brasil? Normalmente, essa transição, esse movimento, tá, ele é explicado a partir de quatro grandes questões. Tá? A chamada, primeiramente, questão republicana. Tá, ok? A questão republicana seria o próprio movimento republicano. Chegou um momento em que a monarquia ela se mostrava realmente um modelo de Estado que estava atrapalhando o desenvolvimento econômico do Brasil. Havia muito interesse por parte dos grupos ligados à indústria, né, em que o Estado promovesse um maior incremento à atividade industrial. A gente está falando aqui numa burguesia que vinha se formando progressivamente desde meados aí do século XIX. Tá, okay? A gente teve iniciativas nesse sentido. Só que esse grupo não tinha, né, esse segmento social não tinha o respaldo político necessário para poder implantar esse projeto de desenvolvimento no Brasil. Então havia mais ou menos uma consciência entre as classes médias, entre intelectuais, entre profissionais liberais e entre, né, grupos da elite de que o modelo monárquico, que sempre foi um modelo voltado para uma economia rural, que privilegiava certas práticas já ultrapassadas em outros países, né? Havia um consenso de que esse modelo ele tinha que ser superado. A República, né, aquela proposta republicana, ela deveria se tornar uma realidade. O Brasil deveria se tornar uma república. Então foi havendo uma adesão progressiva, ok? Um episódio importante dentro desse movimento republicano, dessa chamada questão republicana, foi a publicação do chamado Manifesto Republicano. Né? Ali foram alinhados, né, as propostas, as justificativas para que o Brasil fizesse essa transição, né, e acompanhasse no mais o restante do continente americano. Havia até um lema, né, desse movimento republicano que era: somos da América e queremos ser americanos. Né? O que é que significa esse lema? O que é que significava? Ora, somos da América e como todo o povo da América é republicano, todos os estados são republicanos, nós também queremos nos sentir americanos, ou seja, queremos ser republicanos. Tá? Então esse é um primeiro ponto. A segunda questão que a gente pode colocar aqui, e que foi decisiva para isso aí, foi a chamada questão militar. Tá? Quem protagonizou, né, quem dirigiu e consolidou a República no Brasil, o evento republicano, foram os militares. Militares, principalmente jovens militares, que, muito influenciados pelas ideias republicanas, houveram eventos externos, né, em que o Brasil se envolveu, conflitos militares, dos quais a Guerra do Paraguai foi o mais importante, em que militares brasileiros tiveram contatos, né, com outros jovens oficiais militares aqui da América Latina, tá, e se entusiasmaram, né, com o ideário republicano. Okay? E houve aí uma forte influência também do positivismo. Tá? O positivismo, a filosofia, né, criada pelo Augusto Comte, que foi a grande inspiradora, né, dessa juventude militar. A gente destaca aqui o nome do Benjamin Constant, né, que assim conduziu, né, esse processo. Tá? Ideologicamente, filosoficamente, a inspiração veio do positivismo, que era uma filosofia progressista, uma filosofia que defendia a tecnologia, que defendia o progresso, que defendia a industrialização, né, como forma de promover a realização, né, o progresso, o desenvolvimento da sociedade. Né. Haja visto o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso, é um lema tirado do positivismo. O lema original do positivismo era amor, ordem e progresso, né, cunhado aí pelo Augusto Comte. Amor, né? O amor por princípio, ele dizia, a ordem por base e o progresso por fim. Só que na bandeira do Brasil eles tiraram o amor, ficou só ordem e progresso. Quando a gente vê a ênfase, a ordem, né, fica bem claro que a ideia era evitar revolução, convulsão social, né, que aliás era um princípio defendido pelo
Comte, né, dentro do positivismo. Ele era totalmente contrário àqueles traumas, né, das grandes revoluções. E uma outra questão que foi assim decisiva também no processo de proclamação da República foi a chamada questão abolicionista. O que foi a questão abolicionista? Evidentemente está relacionada com a abolição da escravidão no Brasil. Em 1888, portanto, um ano antes da República no Brasil, a escravidão foi abolida. Isso gerou um problema muito sério, um problema político muito sério para o imperador Dom Pedro II. Que problema foi esse? Os antigos proprietários de escravo, né, a aristocracia rural, enfim, todos aqueles que dependiam da mão de obra escrava, exigiram uma indenização do governo, né, por conta do fim da escravidão. Essa indenização ela foi negada por Dom Pedro II. Ele não indenizou essa elite, né, que dependia do trabalho escravo ou que vivia do tráfico de escravos. Resultado, esse grupo, né, com um peso econômico bem significativo, resolveu também aderir à campanha republicana, aderir ao movimento republicano. Criou um sério problema para o imperador. Tá? E, por último, aí, a gente pode colocar a questão religiosa. O que foi a questão religiosa? Membros da igreja se envolveram, né, no processo de republicano, na campanha republicana. Tá? Isso fez com que o imperador se incomodasse. Tá? Houve um evento também que contribuiu para agravar isso aí, que foi o quê? Houve uma determinação do Papa para que religiosos brasileiros não participassem mais da maçonaria. Era comum, né, padres participarem da maçonaria. Então o Vaticano resolveu proibir isso aí. Tá? E, resultado, aqui no Brasil, os bispos resolveram, evidentemente, seguir por uma questão de obediência aquilo que o Papa havia determinado. Porém, Dom Pedro II, que era maçom, né, como seu pai também era maçom, resolveu revogar, cancelar essa determinação do Papa, tá, para que religiosos não participassem da maçonaria. É bom lembrar que na época o Brasil era um padroado, né? Havia uma subordinação da igreja ao Estado. Então, qualquer decisão da igreja passaria necessariamente pelo crivo do Dom Pedro II. E ele, né, resolveu peitar, digamos assim, né, essa determinação do Papa. Resultado, os bispos resolveram seguir, e aí ele se voltou contra, né, os bispos, né? E houve até o caso do bispo de Olinda, que foi preso, foi colocado realmente num presídio para cumprir, né, trabalhos forçados. Então a igreja também se engajou no movimento republicano. Resumo da ópera, o imperador ficou isolado. Ele simplesmente perdeu o apoio de setores decisivos da sociedade. Perdeu o apoio dos militares, perdeu o apoio das classes médias, perdeu o apoio da igreja, né, perdeu o apoio dos grandes proprietários rurais que se viram prejudicados com a abolição. Resumo da história. Tá? No dia 15 de novembro, para encurtar, um grupo de militares liderados aí pelo Deodoro da Fonseca, que foi assim um republicano de última hora, na verdade ele não queria, né, ficar à frente do movimento, né, mas foi pressionado, porque militares estavam sendo punidos pelo imperador, ele foi meio que forçado, ele tinha uma fidelidade canina com Dom Pedro II. Tá? Mas ele acabou sendo alçado aí à liderança do movimento e os militares, então, resolveram depor, né, o Dom Pedro II. Foi um evento que, na verdade, foi um golpe de Estado, né? Conforme eu coloquei lá no início, sem nenhuma participação popular. Tá? No dia 15 de novembro, o povo, né, não estava nem entendendo o que estava acontecendo quando os militares saíram às ruas, achavam que era uma parada militar. Né? É curioso que em algumas regiões do Brasil, 2 meses depois já de ocorrida a proclamação da República, o povo nem sabia que o Brasil era uma república. A notícia da proclamação da República chegou com meses de atraso, né, em algumas regiões do Brasil. Então o povo realmente ficou de fora, né, desse evento político tão importante. Se você quiser aprofundar o tema, eu sugiro esse livro aqui, tá? Chama-se Os Bestializados, que é do grande mestre José Murilo de Carvalho. Tá? Não estranhe o livro Os Bestializados.
essa expressão aqui foi usada por um cronista da época, um jornalista, né, que foi contemporâneo do evento, e ele narrando aí o episódio, né, da proclamação da República, os militares, né, nas ruas, ele escreveu mais ou menos o seguinte: o povo a tudo assistia bestializado, né, julgando tratar-se de um desfile militar. Foi bem assim que a coisa aconteceu, tá, gente? Então é isso aí, tá ok? Trata-se de um exemplo clássico de movimento reformista e sem adesão popular, tá ok? Então, um beijão para vocês e até a próxima.